Carlos Ferreira. Quero pensar com você sobre a mentira. A mentira, segundo a Bíblia, advém do diabo. Tem pessoas que mentem para fazer o mal. Deixa eu te contar aqui, meu caro professor e operador de áudio, Ângelo Márcio, uma passagem na Bíblia de Raabe. Você conhece? Já leu sobre essa passagem? Raabe era uma prostituta em Jericó, né? É verdade. Ela morava em cima dos muros. Os muros de Jericó eram muros largos e as pessoas moravam em cima, né? E Raabe era prostituta. E as pessoas que entravam em Jericó passavam pela casa dela. Pois bem, dois homens estavam fugindo e se abrigaram na casa de Raabe. E os seus perseguidores chegaram e Raabe mentiu. Porque ela disse: eles não estiveram aqui, Senhor. Porque ela os abrigou em sua casa e os orientou a se esconder. O que aconteceu com isso? Os homens foram embora e esperaram os seus perseguidores sair, foram embora. Passaram 3 dias, como Raabe pediu que eles fizessem. Mas antes de sair, eles disseram o seguinte: olha, creia que o Senhor Deus mandou destruir Jericó. Porque Jericó era uma cidade que vivia no pecado. Mas ele disse: por acreditar que nós somos enviados de Deus, vai e traz sua família, abriga-os na sua casa e coloca uma fita vermelha, porque quando invadirmos Jericó, sabemos que aqui reside Raabe, a prostituta que acreditou na promessa de Deus. Mas mentir é bom? Claro que não é bom. Raabe foi salva, porque ela acreditou na promessa de Deus. Era uma prostituta. Mas se você for em Gênesis, na Bíblia, no capítulo 1, versículo 1, você vai ter a comprovação que, apesar de prostituta, do que ela fazia, de uma mulher arrogante, de uma mulher que mentia, ela acabou, veja, viu? Ela acabou dando origem à geração de Davi. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque Raabe é bisavó de Davi. Mas, meus amigos, a mentira, ela é prejudicial sob todos os aspectos. Raabe pediu perdão a Deus, mesmo acreditando na promessa dele de destruição de Jericó. Ela pediu perdão a Deus por ter mentido para aquele homem que queria matar 2 enviados do Senhor. Mas tem gente que mente compulsoriamente. Mente hoje, mente amanhã, mente depois. E não é para salvar ninguém, não. São mentirosos contumazes que mentem de forma politiqueira para defender os seus líderes, para fazer politicagem. Eu gostaria de saber o que se passa pela cabeça de um homem ou de uma mulher que mente dessa forma quando se olha no espelho. Não é possível que eles não tenham a consciência que os acuse de mentirosos. Mais que isso, os seus filhos sabendo que eles estão mentindo.
Os seus netos sabendo que eles estão mentindo. Puxa vida, como o papai mente. É ou não é? Como o vovô mente. Porque a mentira, ela tem perna curta, não adianta, ela é descoberta. A verdade sempre vai se sobrepor à mentira. Tem gente que não tem vergonha na cara e mente de forma deslavada. As pessoas que agem assim são pessoas sem o mínimo caráter. São seres desprezíveis. São seres que compactuam com o diabo. Porque o diabo, diz a Bíblia, é o pai da mentira. Como é que uma pessoa utiliza a mentira para prejudicar o seu próximo, mesmo sendo um adversário político? Mas, meus amigos, a cobrança, a reivindicação, a crítica não podem ser confundidas com a mentira pela mentira. A mentira pelo prazer de mentir. A mentira usada para prejudicar o ser. Pode ser adversário, pode ser aliado, mas a mentira, por si só, mostra o caráter de quem a utiliza. Eu repito, aquele que mente de forma contumaz, aquele que verdadeiramente mente, verdadeiramente usa a mentira para prejudicar, para se dar bem politicamente, ou para se dar bem no emprego, ou para... Esse compactua com o diabo. Corra léguas do mentiroso. Porque ele é capaz de fazer o inferno da vida de qualquer um. Fazendo esse preâmbulo, eu quero chegar à afirmação que foi feita hoje, de que o prefeito de Itabaiana, imagine só, que coisa absurda, que o prefeito de Itabaiana seria o responsável pela greve dos ônibus escolares. Que coisa absurda! Como é que a pessoa tem coragem de mentir dessa forma? Porque essa é a 15ª vez que o governo de Sergipe atrasa o repasse para as empresas e, consequentemente, as empresas para os terceirizados. E os terceirizados param porque não podem mais abastecer os seus ônibus, porque não tem dinheiro para fazer a feira da sua família, porque o governo do estado não prioriza a educação. Não tem nada a ver com a prefeitura, não tem nada a ver com o senhor Valmir, não tem nada a ver com quem quer que seja do município, mas sim com a falta de prioridade que esse governo tem para com a educação. Meus amigos, ao contrário do que dizem os adversários do prefeito de Itabaiana, quando esse contrato era realizado entre a Secretaria de Estado da Educação e a Prefeitura de Itabaiana, não houve greve, não houve paralisação. E por que não houve? Porque o prefeito Valmir se responsabilizava e pagava aos terceirizados, utilizando de forma legal o dinheiro do município para ser ressarcido quando o governo fazia a transferência de valores. Mas o deputado de Itabaiana, no afã de fazer politicagem, aí isso sim, foi à Secretaria da Educação e tirou o contrato da prefeitura. E o contrato hoje é feito direto da educação com as duas empresas, Vitória e Itapé. Essa é a verdade. Aumentaram o valor do contrato de 200 para 600 mil. Mas atrasam o tempo inteiro. A culpa pela greve é de quem não paga. E quem não paga é o governo e não o prefeito Valmir. Mas pessoas que são mentirosas, irresponsáveis, que não têm compromisso com a verdade, que querem fazer politicagem,
que querem ganhar dividendos políticos numa pré-eleição. Se utilizam dos instrumentos que possuem e que o povo lhes deu, em muitos casos, para pregar mentira. Essas pessoas têm pacto com o Satanás. Por quê? Porque mentem sabendo que estão mentindo. Porque mentem para servir ao diabo. Porque mentem para tentar enganar a população. Porque mentem, fazem da mentira o seu conceito de vida. São pessoas que não têm a mínima responsabilidade, nem com ele ou com elas, nem com as suas famílias e muito menos com a população. Qualquer cidadão de Itabaiana e desse estado sabe. Qualquer cidadão de Itabaiana e desse estado sabe que o transporte escolar dos povoados para a sede do município é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação. A própria Secretaria distribuiu uma nota assumindo a culpa pelo atraso e que há uma renegociação de valores, reconhecendo que o que fez o deputado de Itabaiana anos atrás prejudicou mais de 2.000 estudantes, porque os ônibus pararam diversas vezes, porque os motoristas não podem continuar trabalhando porque não tem dinheiro sequer para abastecer os seus carros. Como é que eles vão sustentar as suas famílias? Como é que eles vão fazer o transporte dos estudantes se eles não pagaram os postos de combustíveis? O que o prefeito Valmir tem a ver com isso? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ou seja, ao contrário, quando o contrato era via prefeitura, a administração municipal, que prioriza a educação, assumia o pagamento das empresas para não prejudicar os alunos de Itabaiana. Mas a politicagem falou mais alto. Eu estive, inclusive, na Secretaria de Estado da Educação com a doutora Andréia, procuradora do município, e o prefeito Valmir Francisquinho, quando foi solicitar do então secretário Jorge Carvalho a retomada do contrato com o município. E Jorge Carvalho disse textualmente: eu sei que esse é o certo. Mas o governador, então o governador Jackson Barreto, determinou que nós tirássemos da prefeitura esse contrato a pedido do seu aliado político de Itabaiana. Esse sim, prejudicando os estudantes desse município. Mas hoje, algumas pessoas levantaram a voz de forma irresponsável, dizendo que a greve dos motoristas é por culpa do prefeito que mandou eles parar. Quem mandou eles parar foi a necessidade. A necessidade que eles, como pais de família, têm de receber aquilo que trabalharam, por aquilo que fizeram, pelos serviços prestados. E as duas empresas confirmaram que estão sem receber o repasse há 3 meses. Meus amigos, minhas amigas, eu não sei como a pessoa tem coragem de mentir dessa forma. Como a pessoa tem coragem de olhar para os seus filhos, tendo a certeza que os seus filhos sabem que elas estão mentindo. Papai é um mentiroso. Papai usou uma mentira para prejudicar fulano. Porque nós sabemos, como seus filhos também sabem, que essa questão dos estudantes de Itabaiana não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, não é a quarta, não é a 15ª vez. E não é só Itabaiana. Hoje eu ouvia o prefeito de Lagarto, Valmir Monteiro, numa emissora da capital. E ele falava que lá também, há 1 ano, o Estado não cumpre com a sua obrigação e não paga ao transporte escolar. E simplesmente é culpa do prefeito Valmir e Lagarto? Claro que não. A culpa é do governo do Estado, é da Secretaria de Estado da Educação, que não cumpre
como deveria cumprir o pagamento das empresas. Nós sabemos que as empresas Vitória e Itapé terceirizam o trabalho, contratam terceirizados, que são os nossos motoristas em Itabaiana. Ah, mas alguns não pararam. Ora, é uma decisão de cada um. Aqueles que paralisaram porque não suportam mais trabalhar sem receber. Não é possível que alguém ainda tenha coragem de dizer que a culpa é do prefeito de Itabaiana. Não é possível uma coisa dessa. É um sentimento de quem verdadeiramente não tem caráter, quem não se respeita, quem não respeita o povo de Itabaiana. Mentir dessa forma é satisfazer o ego do cão, é satisfazer o ego do Satanás. O Satanás é o pai da mentira. E quem a usa para prejudicar os outros é filho do Satanás. Seja quem for. Não é possível. Não é possível uma coisa dessa. Que as pessoas, em nome de uma politicagem barata, se utilize de tal expediente no afã de prejudicar o seu adversário, se transforme em filho do Satanás e mente de forma deslavada. É um ser, ou são seres, dignos de pena, dignos da misericórdia de Deus, porque eles não conhecem Deus, eles não conhecem o Jesus, nosso Salvador. Eles não são tementes a Deus, porque eles mentem sabendo que estão mentindo e mentem para se satisfazerem politicamente. Que Deus tenha pena dessas pessoas. Que Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar, a maior verdade da humanidade, que Jesus é Filho de Deus e que veio aqui para nos salvar e que vive, pois ressuscitou no terceiro dia. Ele não se agrada de quem mente. Mas ele é onipotente, onisciente. Ele é misericordioso e até esses mentirosos poderão ser perdoados se